quando nós estamos lendo Joel e vários outros profetas que eu não citei, Naum está falando de Gog e Magog. Só que não vai estar escrito Gog e Magog. É a mesma coisa que está lendo Efésios 2, não apareceu o nome Efraim e Judá, mas para gente que conhece as duas casas é tão claro como a água da rocha. Está falando de Efraim e Judá. Não vai aparecer as duas casas de Israel, escrita literalmente como está em Isaías, né? É pedra de tropeço para as duas casas de Israel. Mas em Efésios 2, Paulo vai estar falando das duas casas de Israel. Não vai estar escrito a palavra festa em Efésios, em nenhum lugar. Mas Paulo está falando das festas. E de maneira claríssima. Paulo está falando mais das festas em Efésios do que em Colossenses. Mas em Colossenses vai ter a palavra festa, lua nova, sábados. Só que em Efésios Paulo está falando mais das festas do que em Colossenses. E em Efésios não tem festa, nem lua nova, nem sábados escrito. Deu para entender o mistério? É a mesma coisa que Apocalipse 19. Não vai estar escrito Gog e Magog, mas Deus está falando de Gog e Magog. E Apocalipse 19 está revelando tanto quanto Apocalipse 20. Apocalipse 19 é maravilhoso. E é uma explicação de Apocalipse 18 e 17. Assim como Apocalipse 18 e 17 explica Apocalipse 16. Agora, se eu estou falando assim e alguns irmãos não conseguem visualizar o que tem Apocalipse 18, 17 e 16, por isso que fica complicado. Mas os irmãos que conseguem visualizar, entendeu o exemplo que eu quis dar agora, entendeu? Por isso que eu falo de iniciantes, de médio e de avançado. A linguagem que eu falei agora é avançado. Então aqui, tudo começou quando eu entendi esse verso. De Ezequiel 38, verso 16 e 17. Começou a desbloquear todas as profecias relacionadas a Gog e Magog. Porque se Deus está falando que profetizou, eu queria saber onde que é. Fui direto na minha Bíblia, procurar Gog e Magog e só saiu em Gênesis. Eu falei, não é possível? Deus está falando aqui que profetizou pelos profetas. Será que está na Bíblia Católica então? Será que... aonde que está? E aí que eu meditando no profeta Daniel, eu falei, meu Deus, é isso? Claro, Gog e Magog é o último reino que vai contra o povo de Deus, porque Deus castiga Gog e Magog. E aqui, embora não está falando de maneira tão clara, a gente vê o estabelecimento do reino. Gog e Magog foi destruído, foi profetizado nenhum outro reino depois de Gog e Magog. Assim é com os 10 dedos da estátua e com os 10 chifres do quarto animal. Ou seja, esses assuntos estão alinhados. E como eu sei, e alguns irmãos já sabem, que Deus usa o rei da Síria para profetizar de maneira mais clara o tempo do fim, a gente sabe que o rei da Síria, que governa os gafanhotos, que inclusive vai aparecer em Apocalipse, leva o nome de Gog e Magog. Então, o assunto de Gog e Magog, ele envolve as duas casas de Israel, o entendimento completo, ou mais completo, de Gog e Magog. Tem que conhecer as duas casas de Israel e tem que conhecer também as festas, para você estar mais entendido dos tempos. Os dois são importantes. Quem conhece sobre as duas casas de Israel acaba sendo induzido a conhecer as festas pelas próprias profecias. Quem estuda as festas acaba sendo induzido a conhecer as duas casas de Israel. Se uma coisa não acontece, uma dessas coisas não acontece, é que a pessoa não está estudando corretamente. Eu vejo que tem pessoas que dizem conhecer as festas, mas não conhecem corretamente. Por isso não entendeu as duas casas de Israel, não chegou ao conhecimento delas. E tem pessoas que dizem conhecer as duas casas de Israel, mas pouco fala das festas. Então não conheceu como se convém conhecer as duas casas de Israel. Quem conhece verdadeiramente Efraim e Judá sempre está falando sobre isso, porque tem muitas profecias relacionadas a isso. Então tem um conhecimento superficial dessas profecias, que é aquela coisa que vem e fala, nossa, que bonito, que não sei o que, e passa. E tem o conhecimento verdadeiro, que fica e que aumenta, e que está relacionado em todas as profecias. Não é uma coisa que você lembra de vez em quando. As duas casas de Israel, sim, interessante. E passa por isso. As duas casas de Israel é uma das grandes chaves que desbloqueia todas as profecias. Então, quando a gente consegue visualizar tudo isso ao mesmo tempo, é maravilhoso. Só que não tem como falar de tudo isso ao mesmo tempo. Em Ezequiel 36,
a gente vai ver alguns textos falando da nova aliança, alguns textos que nos remete a Gog e Magog, por causa de uma ou duas palavras. Quer ver? Em Ezequiel 36, Deus vai estar falando contra Edom, Deus vai estar falando da restauração do povo de Israel, que nunca mais vai desfiliar eles, vai deixar eles sem ser filhos de Deus. Deus vai castigar os inimigos, e tudo isso está relacionado. Por que Deus está falando de Edom? Dentre tantas as nações, por que ele fala de Edom, contra Edom? Quando a gente está lendo Apocalipse, não vai estar escrito nenhuma vez a palavra Edom, mas vão ter textos em Apocalipse 18, 19, Apocalipse 14, que vão nos levar diretamente a profecias contra Edom. E Edom é mais um dos nomes usado para besta. Edom é mais um dos nomes usado para se falar de Gog e Magog, que seria também um assunto à parte, para entender o porquê que Deus usa Edom para falar da besta. Em Ezequiel 36:16 diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos, com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. No verso 20 diz: Em chegando às nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: São este o povo do Senhor, porém tiveram de sair da sua terra. Mas tive compaixão do meu santo nome, Deus falando, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então aqui está havendo uma profanação do nome de Deus. Não é por falar Jesus que está profanando o nome, não é por falar o nome errado. A profanação do nome é envergonhar tudo que Deus prometia, tudo que Deus falava, é fazer obras malignas e falar de Deus ao mesmo tempo. Era isso que a casa de Israel fazia. Isso é profanar o nome de Deus. Então Deus vai santificar isso, o nome dele, né? No verso 22 diz: Dize, portanto, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, o que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Deus está falando duas vezes aqui de vindicar a santidade, santificar o nome dele. São coisas que vão aparecer em Ezequiel 39, por isso que está relacionado com Gog e Magog. Verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós o meu espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, fazendo uma menção à antiga aliança, e vos darei coração de carne, onde a lei do Espírito e da vida vão estar escrito. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui Deus está falando da conclusão da nova aliança, e não do início dela. A conclusão é quando tudo isso acontecer completamente. A nova aliança começou com Cristo, mas vai se concluir na vinda dele. Isso está em Jeremias 31, do 31 em diante, lendo com muita atenção, e em outros textos, como esse daqui também. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. No verso 32 também tem algo interessante. Não é por amor de vós, fique bem entendido,
que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, as pessoas vão dizer: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Aqui está o texto, um dos vários textos que é abandonado. Então, as nações que estiverem restado ao redor de vós... Por que Deus fala nações que estiverem restado? Porque Ele não vai destruir todas. Ele vai destruir Gog e Magog. Só que Gog e Magog não é todas as nações. Assim como o povo de Deus não é todas as nações. As nações que estiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei os que estavam abandonados. Eu, o Senhor, disse e farei. Em Zacarias 14 fala que vão sobrar nações. Em Daniel 7 mostra. Em Apocalipse mostra. E são esses um conjunto de textos abandonados. Abandonados por pessoas que querem colocar o mundo todo em duas classes por causa de uma parábola de Cristo. E de alguns outros textos que, juntando com essa parábola, parece que o mundo é dividido em dois grupos, os salvos e os não salvos. Então os não salvos são destruídos e os salvos, Deus vai organizar por grupos para reinar sobre grupos, todos glorificados, mas um reinando sobre o outro. Eu não vejo isso nas profecias. Então é fácil eu montar, eu coletar versos e colocar um empilhado no outro e se esquecer de dezenas de outros versos onde Deus mostra que não vai matar todas as nações na sua vinda. Em Daniel mostra que vão ter nações que vão se opor contra o reino do anticristo, porém não vão ser nações que seguem o evangelho, que seguem a Cristo. São nações que não são nações que vão se identificar com o reino da besta, que vão fazer a configuração. São nações descendentes de Noé que vivem em pecado, mas que não ficam transgredindo a lei como fará o reino da besta. Deus vai levar isso em conta. Vocês não sabem que o mundo islâmico cresce cada vez mais e mais e mais e mais e vai continuar crescendo? E o mundo islâmico é dividido. Tem a parte forte deles e tem a parte fraca. A parte forte quer colocar o Islã para reinar através da espada, como diz muitos textos do Alcorão. A parte fraca são pessoas que querem pôr o mundo islâmico para reinar, mas através da pregação. Eles falam do amor do único Deus, Alá. Mas eles não fazem guerra, eles são contra isso. Isso é xiita e sunita, parte fraca e parte forte. Isso tem tudo a ver com os pés da estátua, com ferro e barro, embora alguns tenham visões diferentes, mas isso tem tudo a ver. Essas pessoas essas pessoas pacíficas do Islã, nasceram lá, aprenderam do Alcorão assim, não fazem guerra, não matam ninguém. Essas pessoas nem sequer olham para esses textos do Alcorão. Mas as outras são radicais e obedecem à risca tudo que está escrito. Deus, ele vai se santificar perante os olhos de milhares e milhares de islâmicos. Mas eles não vão ser glorificados, porque eles passaram a vida inteira seguindo outro Deus. E é aí que vai se cumprir: o maior servirá o menor. A respeito de Jacó e Esaú, porque Esaú se uniu com o povo de Ismael, se tornando um povo. Eu não sei aonde que alguns irmãos viram que o maior servindo o menor já aconteceu. Aonde que o povo de Edom serviu o povo de Jacó? Isso nunca aconteceu. Isso é uma promessa para se cumprir no milênio. E tem ainda a respeito de Ismael, e tem ainda a respeito dos filhos de Noé. Um reino, ele tem um rei, tem a rainha, tem o príncipe, tem os servos, as servas, os servos dos servos e as servas das servas. Isso é um reino. E o rei e a rainha são glorificados. Os servos e os servos dos servos não. Isso é um reino.
Irmãos, o que Deus falou em Ezequiel 36, ele vai acrescentar detalhes em Ezequiel 37. Ele vai acrescentar detalhes em Ezequiel 37, Deus vai estar falando de duas realidades. Vai estar falando de uma ressurreição espiritual e de uma ressurreição literal. Primeiro nós ressuscitamos juntamente com Cristo, mas isso acontece no nosso espírito. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Paulo não escreveu isso, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos, mas vivendo, respirando, só que como homens mortos. Mas vai chegar um dia em que nós vamos morrer, nem todos morrerão, é um mistério, mas vai chegar um dia em que vamos morrer e vamos ressuscitar literalmente com o corpo glorificado. Essas duas realidades estão sendo tratadas aqui em Ezequiel 37, que é uma explicação com mais detalhe de Ezequiel 36 e uma preparação para Gog e Magog em Ezequiel 38. O que Deus está falando em Ezequiel 37, ele vai explicar com mais detalhe em Ezequiel 38 e 39. Adão estava vivo na presença de Deus, mas quando ele pecou, a morte entrou. Só que primeiro ele morreu espiritualmente, ele foi afastado de Deus. O homem sendo afastado de Deus por causa do pecado, que é a transgressão ao mandamento, ele já fica morto espiritualmente. Começa o processo de morte no corpo. Todas as células começam a morrer, o homem começa a envelhecer. E depois vem a morte literal. No processo da vida é a mesma coisa. Nós primeiro ressuscitamos espiritualmente, mas o corpo continua a envelhecer. Só que quando a gente morrer, seja qual for o motivo da morte, se nós morremos em Cristo, não é morrer, é dormir em Cristo, porque nós vamos ressuscitar com um corpo novo. Isso é o ensino que Paulo tira da Torá. Em Ezequiel 37 fala assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. É uma visão espiritual, mas vai falar de uma realidade literal e atual do tempo que foi dada a profecia. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui Deus está falando de uma ressurreição literal, só que ele vai aproveitar para mostrar uma ressurreição espiritual. E essas duas informações, essas duas ideias, Jesus vai falar delas em João. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Se for meditar aqui passo a passo, você vai ver uma restauração espiritual do povo de Deus. Mas Deus aproveita para falar de uma ressurreição dos corpos. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem... Aí, mortos não podem dizer isso, mas olha o que a casa de Israel dizia: Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes:
Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aqui está falando da morte literal. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aí vai vir aquele verso famoso da restauração das duas casas de Israel, que eu vou pular essa parte, e depois Deus vai falar várias coisas aqui, de uma aliança perpétua, que Davi vai ser rei eternamente sobre o povo nunca mais vai se contaminar. Farei com eles aliança de paz, e a paz de Deus é uma paz eterna, né? Para ter paz eterna tem que ter justiça eterna. Então está falando do fim das 70 semanas, mas os profetas têm que ser somados. E Miqueias 5 diz: esta será a nossa paz, quando a Síria vier e calcar os pés aos nossos termos. Calcar os pés ao santuário de Deus. Aí levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes. Eles vão derrubar a terra de Nimrod. E aí sim o povo terá paz. Antes disso não é paz. Vocês vão entender na frente o porquê que existe coisas assim. Porque aqui Deus não está falando com detalhes do que vai acontecer. Aqui Deus está falando da restauração do povo de Deus, uma ressurreição literal e espiritual, vai fazer uma aliança de paz com eles, uma aliança eterna. Mas para terem paz, primeiro a Síria tem que ir contra eles, como diz Miqueias. E quem que é a Síria? A Síria é Ashur, são filhos de Sem, que acaba culminando em uma nação da Síria, que atuou no passado, mas que volta no futuro. Então a Síria tem que vir primeiro e calcar os pés, e aí o povo vai ter paz. Isso nunca aconteceu antes, está no futuro. E por isso que logo em seguida Deus vai falar de Gog e Magog. Porque Gog e Magog vai ser o povo que, quando eles estiverem todos congregados, eles vão ter o espírito do Império Assírio. Tipo o rei Senaqueribe, que se colocou acima de todos os deuses da terra e contra o Deus dos deuses abriu a boca arrogante. É uma descrição do chifre pequeno, que nós vamos estar lendo depois, estudando de pouco a pouco isso mais para frente. Então, deu para perceber que quando se fala de Gog e Magog, se fala das duas casas de Israel? Deu para perceber, não deu? Só que não dá para falar de tudo isso ao mesmo tempo. Vamos ler Ezequiel 38 e vou destacar bastante coisa interessante aqui em Ezequiel 38, que vão nos levar para Daniel, né, como eu já disse, até para Apocalipse. Vai ficando cada vez mais claro. Algumas datas, nós vamos destacar algumas datas do nosso tempo que vão ser importantes, porque Gog e Magog é antes do milênio, em Apocalipse 19, e é depois do milênio, em Apocalipse 20. Por isso que a profecia, ela está 2 vezes. Ezequiel 38 profetiza, e aí vem o Ezequiel 39, e parece que começa tudo de novo, começa a repetir. Só que Deus repete, só que algumas coisas ele muda. Então a profecia não está 2 vezes por acaso. Está 2 vezes para falar de 2 etapas, para que a gente compare uma com a outra. Se não existisse Apocalipse, Gog e Magog a gente só iria entender Gog e Magog, penso eu até agora, antes do milênio. Se não existisse o Apocalipse. Mas como tem o Apocalipse, dá para a gente entender que também acontece depois do milênio. Quem sabe alguém com uma mente muito treinada conseguisse enxergar Gog e Magog em 2 etapas, somente pelos profetas. Porque tem textos que a gente vai encaixando um com os outros, que a gente fala, opa, primeiro vai ter que acontecer isso daqui, para depois acontecer isso. Que nem Ezequiel 37, Deus fala de uma aliança eterna e uma aliança de paz. Só que se a gente tivesse Miqueias em conta, a gente sabe que a Síria tem que se levantar primeiro, calcar os pés ao povo de Deus, tem que ser levantado o tal dos 7 príncipes e os 8 pastores, destruir a terra de Nimrod, para depois haver a paz. Tá vendo? Só que por que fala de Nimrod ali? Por que tem que falar de Nimrod? Uma coisa lá do passado. E tem que falar em Miqueias. Nimrod é o que edificou Nínive. Foi praticamente o rei da Síria. Um homem que se
colocou contra todas as promessas de Deus que foi feita aos filhos de Noé e desafiou a Deus. Esse é o prototipo do anticristo. Pais e irmãos, tudo bem? Essa é a continuação do estudo de Gog e Magog. Eu estou gravando na rua, caminhando aqui de manhã, então de vez em quando vai ter barulho de carro, como agora. Mas creio que vai dar para escutar bem. Eu vou estar falando um pouquinho alto, mais alto que o normal. E vou estar falando sozinho aqui mesmo. O pessoal está olhando, mas não estou nem aí. Então eu disse que ia ler Ezequiel 38 e destacar algumas coisas. Só que antes de ler Ezequiel 38, eu quero ler 2 capítulos que está em Isaías, que vai falar sobre o contexto histórico do rei da Síria, Senaqueribe. Porque Deus vai criar um paralelo com esse contexto, lá em Ezequiel 38, através de uma pequena expressão, anzol no queixo. E como a Escritura mostra, através de outros profetas, que Deus traria a Síria contra o povo dele no final, então Deus acaba nos revelando que Gog e Magog, ele também é representado no Império Assírio. Claro que não vai ser linhagem sanguínea, nada, mas é o espírito da Síria. Como eles eram antigamente, assim será o último reino. Diz assim, Isaías 36. No ano 14º do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ora, o rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, enviou ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Ajoá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Aqui já olha só a soberba do rei. O grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que te estribas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, visto que contra mim te rebelas? Aqui já começou a desafiar a Ezequias, né? E já começou a mostrar que ele não pode confiar em ninguém, nem no Egito, nem em nenhum deus da terra e nem no Deus do céu. Aí diz: eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada que, se alguém apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para que todos os que nele confiam. Mas se me disseres: no Senhor nosso Deus confiamos. Olha a resposta dele. Se vocês disserem isso para mim, olha o que eu falo para vocês. Porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? E disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis. Ora, pois faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria. Aqui está escrito aposta, né? Talvez em outra tradução deve ser acordo, né? Alguma coisa assim. Faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Então, está tentando uma negociação com o povo. Uma aliança. Ao prototipo do anticristo. Homem de aliança. Aí diz o verso 9. Como então poderás repelir um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito pelos carros e cavaleiros? Aqui, irmãos, se vocês lerem com atenção, vocês vão verem o rei Senaqueribe, tipologia do anticristo, homem de aliança, tipologia também de Antíoco Epífanes, que quer enganar o povo, inserindo no povo incredulidade contra as promessas de Deus, contra as profecias do Deus de Israel, e vai querer negociar e comprar o povo. Olha só como isso está bem explícito na leitura. Verso 10, diz ainda, né? Falando a negociação. Porventura subi eu agora sem o Senhor contra esta cidade para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque, aquele que falava, né, com eles: pedimos-te que fale aos teus servos em aramaico.
porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Não queria que o povo ouvisse essas coisas. Falou, fala para nós, mas não fala para o povo. Rabsaque, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, que juntamente convosco hão de comer o próprio excremento e beber a própria urina? Basicamente está falando, essas palavras que eu estou falando, por acaso é só para o seu Deus, para o seu Senhor e para vocês? E não é para o povo todo ouvir? Rabsaque está querendo dizer, é para todo o povo ouvir, para você, para o seu Deus e para todo o povo. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz na língua judaica. Olha a afronta. Falou que não era para falar em judaico, falar em aramaico. Ele afrontou esses homens de Deus e se pôs em pé e agora clamou em alta voz. E vai falar: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria, e falando para todo o povo. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Olha a petulância. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Olha só agora a bajulação. Fazei as vossas pazes comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da sua cisterna, até que eu venha. Olha como ele toma as promessas de Deus e faz para o povo como se ele fosse o comandante geral da terra. Até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. De novo, guardai-vos para que não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Ou seja, Deus não vai livrar vocês não. Porventura, olha só a descrição do chifre pequeno, a arrogância, a boca arrogante. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles Samaria da minha mão? Aí, irmãos, continua a afronta. Olha só, disse, nenhum dos deuses livrou Samaria da minha mão. Derrubei tudo. Aí diz no verso 20: quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos? Para que o Senhor vos possa livrar Jerusalém das minhas mãos. Eles, porém, se calaram e não responderam palavra, porque havia mandado o rei dizendo: não lhes respondais. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestiduras rasgadas e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Aí, irmãos, vem o capítulo 37, e como nós estamos vendo, como Deus está planejando, projetando uma tipologia do anticristo, de Gog e Magog, então Deus vai deixar coisas, características aqui nessas pessoas para a gente se lembrar da atitude das duas testemunhas de Apocalipse, o que elas hão de fazer. Todas essas afrontas chegaram ao rei Ezequias e eles falaram isso, né? Aí diz, verso 1: tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Também enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco. Aí, as duas testemunhas, né? Uma tipologia. Mandaram a Isaías, filho de Amós, o profeta, para lhe dizerem: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque blasfemaram contra todos e contra o Deus de Israel, né? Comentário meu, né? Tô falando. Este é dia de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e não há força para dar luz. Aí aqui, irmãos, vai continuar a afronta, né? No meio de algumas guerras,
vai continuar a afronta. Aí diz aqui, deixa eu recuperar o verso que eu parei. Aí vou ler o verso 3 de novo. Assim diz Ezequias: este é dia de angústia e dia de vitupérios e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para dar à luz. Deixa eu parar para ver o tempo, que eu não posso passar de 16 minutos. Verso 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Eles foram pedir para Isaías, interceder, falar com Deus. E Isaías lhe disse: dizei a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto à espada na sua própria terra. Voltou, pois, Rabsaqué, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque ouvira que se havia retirado de Laquis. Vai encontrar o rei da Síria em guerras, assim como em Daniel, o anticristo em guerras. Então ouviu ele dizer a respeito de Tiraca, rei da Etiópia: saiu para te fazer guerra. Saiu para te fazer guerra. Deixa eu colocar mais interpretação. Então ouviu ele dizer a respeito de Tiraca, rei da Etiópia: ele saiu para te fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, de novo, o rei da Síria enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias. Não te engane ele, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E serás tu livrado? Porventura has livrar os deuses das nações, que meus pais destruíram? Aí ele cita algumas nações: Gozã, e Harã, e Recefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar. Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Voltei para dentro de casa, irmãos. O sol ficou forte e agora tem mais silêncio aqui em casa. Dá para continuar aqui de dentro. Aí diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: olha como Ezequias teve discernimento da afronta, de tudo que aconteceu, e passou passo a passo para Deus, e rogou a Deus para ter misericórdia do povo. Essa é a ação das duas testemunhas: ter discernimento dos tempos, ter discernimento do porquê Deus deixou o rei da Síria, no caso, no futuro agora para nós, porque Deus deixa o anticristo destruir todos os deuses da terra e se engrandecer sobre tudo e querer afrontar o Deus vivo. Então Ezequias orou dizendo: